Tem um momento da vida em que você olha ao redor e percebe que tudo está barulhento demais. Notificações, cobranças, comparações, prazos, urgências. Como se existisse uma mão invisível puxando sua mente de um lado para o outro o tempo inteiro. E você já reparou que quanto mais ocupado você está, menos você pensa na própria vida. É como se tivesse sido programado para não ter tempo de perceber que existe algo profundamente errado. E é aqui que George Orwell entra, não como escritor, mas como profeta, porque ele nunca escreveu sobre o futuro. Ele escreveu sobre agora. Calma, guarda isso, porque logo adiante você vai entender como o sistema te mantém tão distraído, tão sobrecarregado, que você se acostuma com a prisão enquanto acha que vive em liberdade. Mas antes disso eu preciso te levar para um lugar que você evita. O silêncio, porque é só no silêncio que você percebe que a tua vida foi sequestrada menos e você nem notou. George Orwell dizia que o poder não precisa ser violento, ele só precisa ser constante. Uma gota por dia, uma distração por vez, uma notificação por minuto. E a mesma estratégia que dominava sociedades inteiras domina sua mente hoje. Você não é livre quando não pensa. Você não é livre quando só reage. E você definitivamente não é livre quando vive distraído. Mas eu não sou controlado por ninguém. Será? Então por que você sente que está sempre cansado? Sempre atrasado, sempre correndo atrás de algo que nunca chega? Por que você se compara tanto? Por que você vive buscando validação sem perceber? Por que às vezes parece que a tua vida é uma sequência de dias iguais, só com cores diferentes? Sabe qual é a verdade dolorosa? Você foi treinado para não questionar. E aqui vem o ponto em que Orwell e o estoicismo apertam sua mente ao mesmo tempo. Orwell dizia que a maneira mais eficiente de controlar alguém é sobrecarregar a atenção dele. Os estoicos diziam que a maneira mais eficiente de libertar alguém é treinar o foco dele. Percebe o choque? De um lado, o sistema te distrai. Do outro, a filosofia te chama de volta para você. E entre essas duas forças, a tua vida passa. Só que ninguém te contou isso. Porque se você soubesse, talvez tivesse acordado antes. E agora eu quero que você pense numa frase brutal do Orwell. O poder está em controlar a realidade das pessoas. Hoje isso não acontece por opressão. Acontece por saturação, por excesso, por ruído, por dopamina instantânea. E é aqui que os estoicos aparecem como uma luz incômoda. Eles te perguntam, se tirarmos tudo que te distrai, o que sobra de você? Respira fundo antes de responder, porque talvez a resposta seja muito pouco. Eu sei que dói, mas é assim que o despertar começa. A sociedade moderna virou exatamente aquilo que Orwell temia. Não uma prisão física, mas uma prisão psicológica. Uma prisão que você não vê, porque foi pintada com as cores do entretenimento, com memes, séries, redes sociais, discussões, likes, opiniões, notícias que não mudam nada, mas consumem tudo. E o mais assustador é que você acha que isso é normal. Você acha que viver cansado é normal. Você acha que estar ansioso é normal. Você acha que se comparar o tempo todo é normal. Você acha que não ter paz nunca é normal. E é exatamente aí que o sistema te quer. Ocupado, agitado, reativo, emocionalmente vulnerável. Porque pessoas cansadas não questionam. Pessoas distraídas não pensam. Pessoas com medo obedecem. E agora você entende porque Orwell e Marco Aurélio poderiam ter sido irmãos filosóficos em outra vida. Enquanto Orwell mostrava a tirania externa, Marco Aurélio mostrava a tirania interna. E a pergunta que os dois fariam para você agora é brutal. Quem controla sua mente? Você ou o ruído? A verdade incômoda é que você nunca foi ensinado a pensar por si mesmo. Foi ensinado a repetir, a seguir, a desejar o que os outros desejam, a viver para ser aceito. E o que é isso, senão o mesmo mecanismo da ficção de Orwell aplicado à vida real? Construção de consenso, formação de massa, padronização de comportamento. Os estoicos enxergaram isso há 2000 anos. Eles sabiam que o mundo te molda sem você notar. E por isso criaram a disciplina da percepção. Ver a realidade como ela é, não como querem que você veja. Mas vamos ser sinceros,
Quando foi a última vez que você pensou em algo seu? Quando foi a última vez que você parou para perguntar: por que eu faço isso? Por que eu sigo isso? Por que eu tenho medo disso? Por que eu aceito isso? Ora, eu diria que a sociedade moderna criou uma névoa mental, uma mistura de distração, informação inútil e medo sutil. E essa névoa te impede de ver sua própria vida com clareza. Os estoicos diriam que você anda tocando a vida sem consciência, que você vive reagindo aos estímulos, que a tua mente virou um campo de guerra entre o que o mundo quer e o que você precisa. E a pergunta que eu preciso te fazer agora é dura. Se tirarmos tudo que o sistema usa para te controlar, você ainda existe? Porque se sua identidade é feita de aprovação social, se seu valor depende de curtidas, se seu humor depende de notícias, se sua direção depende de comparações, então você não vive VOCA e vive. E isso é exatamente o que ora eu chamaria de liberdade condicionada. Você pode fazer o que quiser, desde que não perceba o que está fazendo. Mas calma. Ainda tem algo muito mais profundo. Existe uma parte do livro 1984 em que o personagem principal começa a despertar, não porque algo mudou fora, mas porque algo mudou dentro. Ele começou a perceber as pequenas incoerências, os pequenos absurdos, as pequenas contradições da vida ao redor. E isso te diz algo importante. O começo da liberdade nunca vem de fora. Ele sempre nasce de um incômodo interno, o mesmo incômodo que talvez esteja te acompanhando há meses, a sensação de que tem algo errado com a tua vida, mas você não sabe o que. A sensação de que você está sobrevivendo, não vivendo. A sensação de que você está reagindo, não escolhendo. A sensação de que você está presente, mas não está aqui. Isso não é fraqueza. Isso é o teu despertar Winston acontecendo. E se você continuar, ele se transforma no despertar Marco Aurélio. Porque os estoicos ensinam exatamente o antídoto contra o mundo orwelliano, o controle interno, a clareza, o domínio da atenção, a independência emocional, a capacidade de olhar o caos e dizer: eu decido como penso, eu decido como ajo, eu decido quem eu sou. E sabe qual é a parte mais libertadora disso? Quando você começa a enxergar o sistema, ele perde o poder. Quando você começa a perceber a manipulação, ela enfraquece. Quando você começa a questionar, a névoa perde densidade. Quando você começa a cuidar do seu foco, o mundo deixa de te controlar. E é aqui que tudo se conecta. Ora, eu te mostro a prisão. O estoicismo te dá a chave, mas ninguém pode girar essa chave por você. Ninguém. E talvez a pergunta mais importante deste vídeo seja essa. Você ainda quer viver anestesiado, ou finalmente quer viver desperto? Porque o mundo não vai mudar para te libertar, mas você pode mudar para se libertar do mundo. E quando isso acontece, quando a tua mente começa a ganhar clareza, quando você deixa de reagir e começa a escolher, quando você percebe que paz não é algo que te dão, mas algo que você cria, então você se torna alguém que o sistema não consegue mais controlar. E pessoas assim são raras, poderosas e perigosas para qualquer estrutura que dependa de mentes adormecidas. Agora, eu quero que você deixe aqui nos comentários uma frase simples, mas poderosa. Se esse vídeo acendeu algo dentro de você, eu decido despertar. Porque esse é o primeiro passo para abandonar a névoa e viver com clareza. Esse é o primeiro passo para recuperar sua autonomia. Esse é o primeiro passo para parar de ser massa e começar a ser você. E se você quer continuar essa jornada de liberdade interna, se inscreve. Amanhã tem mais um capítulo da tua libertação. Respira, escreve e age. O resto é barulho.